Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na grande esperança, nesta semana especial. Eu confesso a você que o meu coração bateu forte ali atrás. Recordo-me essas crianças cantando alguns momentos vividos. E para mim foi uma grande surpresa ver esse lindo coral. E quem gostou, diga amém. Amém. Sabe, a gente viaja muito pelo Brasil. Eu sou do Nordeste, estou vindo lá de Alagoas. 2.460 quilômetros da minha cidade até São Paulo. E você sabe que o sonho de todos nordestinos é um dia conhecer São Paulo. E no ano de 2009 eu tive o privilégio de conhecer São Paulo. E a gente conhece muitas histórias andando pelo Brasil. Muitas histórias interessantes. E ao ver essas crianças aqui me fez lembrar um momento que eu ouvi dessa história. Alguém contando essa história, um fato que aconteceu. Você imagina um auditório superlotado. E o evangelista que estava pregando, o mensageiro daquele momento, era pai de uma criança que estava na frente. Aquela criança estava naquele dia estressada, com muita energia, e começou a andar e perturbar um pouco. Você sabe que às vezes é difícil controlar as crianças, não é? Às vezes eles têm tanta energia e extravasaram um pouco a sua alegria. Só que a criança que estava lá na frente, que impedia o pregador pregar, era o filho do pregador. E aquilo incomodava porque deveria ser o exemplo. Mas o filho de apenas 5 anos estava elétrico naquele dia. Ele brincava, ele empurrava, ele corria no corredor, ele voltava. E as pessoas queriam fazer alguma coisa, mas ele era o filho do pregador. Ele era o filho do palestrante. E aquilo era muito difícil para quem estava ali. Porém, o pai teve uma estratégia. Em algum momento ele parou, olhou para o filho e apenas com o olhar transmitia algo importante para o filho. Como, por favor, filho, seja educado. Filho, por favor, dê exemplo. Filho, o que está acontecendo com você? Mas o menino parecia estar tão diferente e ele começava cada vez mais a aumentar a irreverência na frente da igreja. Então, com muita inteligência, olhou assim para o ancião, o chamou e falou: queridos, como pai, preciso dar um exemplo. Eu preciso de 5 minutos de atenção com o meu filho. Então, eu quero pedir que o meu amigo assuma o meu lugar, porque eu preciso ter uma conversinha com o meu filho. O menino parou, olhou para o pai, fez questão e continuou. Então, o pai pegou o microfone e deu ao outro irmão. E ele começou a cantar com a igreja. E na hora que ele desce, que ele chama a criança, coloca a criança aqui no colo e sai no corredor. No meio do corredor, com a igreja com mais de 500 pessoas, o menino grita: irmãos, por favor, orem por mim. Você imagina a atenção do filho. Ele já sabia o que o pai ia fazer, não é? Ele gritava lá na igreja, pedindo que a igreja orasse por ele. Porque finalmente, ele teria que acertar conta com seu pai. Então, quando a gente vê criança, fica feliz, porque as crianças, elas trazem em si, assim, a inocência. E Jesus nos ensinou muitas coisas lindas com as crianças. Como eu falei, o meu sonho um dia era conhecer São Paulo. E eu nunca pensei na minha vida que um dia teria chance. Sempre conheci o Nordeste, todas as capitais do Nordeste. E são lindas capitais, lindas cidades, um bom litoral. Mas no ano 2009 eu conheci São Paulo através de uma grande tragédia na minha vida. E finalmente eu queria conhecer alguns lugares aqui. E me levaram a esses lugares. E eu fui a esse lugar. Eu só tinha visto na televisão e eu queria estar pessoalmente para ver se era verdade aquilo tão interessante em São Paulo. Eu fui para esse lugar e eu me lembro que eu cheguei nesse lugar. Eu vou confessar a você uma coisa: se você nunca foi a este lugar, eu vou desafiar você. É possivelmente alguém aqui não conheça este lugar que eu descobri inédito em São Paulo. Cheguei aqui no ano 2009 e fui. Eu precisava me preparar porque à noite eu teria que pregar. Esse é melhor? Preconceito não, né? Ok. Então eu fui conhecer esse lugar. E como eu ia pregar de noite, eu precisava de um lugar calmo, de um lugar assim que eu pudesse me espelhar, um lugar que eu pudesse estar em meio à natureza, e ali eu poder refletir um pouco no que falar de noite. Afinal de contas, pregar a palavra de Deus é muita responsabilidade. Estar aqui para falar a um auditório
onde não conheço quem é você, não sei suas necessidades, não sei seus gostos, não sei seu problema. Então eu precisava de um lugar calmo, me levaram a esse lugar. Eu cheguei àquele lugar ali. Confesso a você que é um lugar maravilhoso. Tentei descansar um pouco. E aquele é um lugar paradisíaco, é um lugar fantástico, um oásis em meio ao deserto. De repente, quando tudo parecia calmo, alguém passa na carreira, me dá um tombo, eu caio ao chão. Quando eu olho, é um cara gritando, é o Rapa, é o Rapa, é o Rapa. Polícia correndo atrás dele, 25 de março. É um lugar maravilhoso para fazer poesia. É um lugar maravilhoso para você se inspirar em algo que encanta. Afinal de contas, quem não quer conhecer 25 de março, quem é lá do Nordeste, que quer conhecer São Paulo, e 25 de março tornou famoso. E às vezes, quando eu vou ali, e só fui uma vez, eu falei para minha esposa que, pelo amor de Deus, me tira daqui. É muita gente, né? Depois me falaram o que era Rapa, que eu não sabia. Né? O cara vendendo um pendrive com 500 GB, um pendrive pequeno ali, lá a capa ali, mentira, né? Diziam, não sei. A verdade é que eu estou muito feliz por estar aqui, nesta noite, nesse auditório muito bonito. Essas crianças que estavam aqui, eu gostaria de ver as mãos dos pais dessas crianças. Levante apenas a sua mão que está aqui. Que Deus abençoe você esta noite, amém? Que Deus abençoe ricamente a você nesta noite. Nós temos uma mensagem especial aqui para os filhos. Uma mensagem que, na palavra de Deus, ele tem algo a oferecer. Uma declaração de amor, uma proposta, um convite. Um grande milagre aconteceu para me dar o direito de escolher. Nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Nós só vamos ler 2 versículos nessa noite, 2 versos apenas. Deuteronômio, capítulo 30. E o versículo 19 é o primeiro verso nesta noite. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, da palavra de Deus. E o capítulo 30, versículo 19 e versos 20 também. Eu vou esperar que você abra a sua Bíblia, porque nós temos aqui uma proposta, algo maravilhoso que Deus escolheu para nós. Quem achou, diga amém. Deuteronômio capítulo 30. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, que privilégio nós estarmos aqui. Que emoção ver os pais olhando seus filhos com emoção. Em ver eles usando essa voz, esse dom maravilhoso em louvor ao teu nome. Graças te damos pela família, Senhor. Pelas mães que se fazem presente nesta noite. Pelos papais que nesta noite com muito orgulho perceberam, olharam, viram, sentiram a emoção de ver os seus filhos sendo educados num caminho seguro, protegidos aqui na casa de Deus. Neste momento de gratidão e de louvor, nesse culto especial, então somente agradecemos a Ti pela oportunidade nesta noite de ouvir o Teu conselho, a Tua palavra em nome de Jesus. Versículo 19: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, ou de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vivam os vossos filhos e todos vocês, todos nós. Deus aqui tem uma grande promessa. A vida é feita de escolhas. Quer um exemplo? Hoje eu tive dificuldade para escolher usar essa gravata que eu estou. Sabe por quê? Porque eu tenho, acho que umas 50 gravatas. Muitas dessas ganhei, viajando, de brinde, presente, evangelismo, semana de orações. Ganhei também alguns paletós, alguns ternos. E às vezes eu tenho dificuldade de escolher, porque quando eu abro o guarda-roupa eu não tenho só uma opção. E as mulheres, me desculpem, mas eu quero lhe dizer que vocês são poderosas. Eu nunca vi tanta dificuldade de escolher. Até a roupa que você escolheu hoje, talvez você teve dificuldade. Sabe por quê? Porque você tinha muitas opções.
Já aconteceu alguma vez na vida, quando você era criança, e seu pai ou a sua mãe olhou para você e falou: garoto, escuta uma coisa, você não tem escolha. Você vai ter que usar esse tênis. Você tem que comer esta comida, ou então vai passar fome. Você não tem o que escolher, quem manda sou eu. Muitas vezes meu pai olhava para mim e dizia assim: mas não tenho o que escolher. Pai, eu não quero, mas não tem escolha, não tem opção. E quando não tem outra opção, ou você faz, ou você não faz. Na nossa casa nós temos 5 homens, são 5 irmãos, eu sou o terceiro. E eu me lembro que o meu pai, quando comprava tênis, ele dava para o meu irmão mais velho o melhor tênis. Ele sempre comprava às vezes 2, 3 pares, com a minha mãe. E para mim, o meu pai comprava um tênis inédito e maravilhoso, tênis Conga. Só que o meu pai, quando comprava o tênis Conga, ele comprava maior que o meu pé. Porque ele dizia que tinha que durar o ano todo. Só comprava outro quando o tênis acabava. Então ele dizia: garoto, não tem que escolher, você tem que usar pais. São 500 crianças na escola, todo mundo usa tênis Conga. Então faz o seguinte, quando ele começar a rasgar, eu troco por outro novo. E eu só vivia chutando pedra na rua, mas não tinha jeito, porque eu nunca vi um tênis aqui. Era um tênis maravilhoso, tênis ao colo, tênis... Que chute! Não sei se por aqui andou, mas eu nunca vi durar tanto, né? Então eu ficava às vezes incomodado porque eu não tinha outra opção de escolher. Pouco tempo atrás aconteceu algo estranho em casa, algo que eu de vez em quando fico sorrindo com a minha mulher. Você sabe que mulheres têm problema de escolher roupa. A gente que é homem é mais fácil, por exemplo, um paletó e uma gravata deixa um homem chique. Já usou terno? Já usou paletó? Não fica bonito? Quem? Como é que é? Aqui, esposa? Tá, desculpa. Fica bonito de terno, não fica? Homem é mais fácil deixar assim um pouco gato, né? Mas a mulher, ela tem assim, uma certa dificuldade. Minha esposa, há pouco tempo atrás, abriu o guarda-roupa, só faltou cair em cima dela tanta roupa. Há 15 dias atrás tinha comprado um lindo vestido. Sabe que a gente que é homem tem dificuldade de comprar presente para a mulher? Eu não consigo comprar roupa para minha esposa. Tenho que levar para ela escolher. Não dá para fazer isso. É difícil o modelo, né? Convencer uma mulher. Vai escolher uma roupa, passa o tempo todo. Minha mulher, pouco tempo atrás, abriu o guarda-roupa, quase caindo a roupa em cima dela. Ela olhou para mim, eu deitado, e falou: amor, o que é? Estou nua. O quê? Estou nua. Como assim? Não tenho roupa. Eu falei: não tem. Olha um monte de roupa que você tem. Essa nova que você comprou, você ficou tão linda com essa. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de escolher quando temos muitas opções. Nesse versículo que nós estudamos, Deus nos presenteia com uma nova escolha. Deus nos presenteia com uma nova roupa. Deus oferece para a humanidade perdida um poder de escolher. Ele chama o céu e a terra como testemunha que Ele está fazendo uma proposta. Eu gosto quando há proposta. Eu gosto quando eu não tenho nada e alguém me oferece algo. Como é bom ganhar presente. Sabe, nós pecadores não tínhamos o direito de escolher a vida. Nós pecadores não tínhamos o direito de escolher o céu. Nenhum ser humano neste planeta, por mais disciplinado que seja, poderá convencer ou alcançar o perdão por seus esforços. Você pode tentar comprar, tentar argumentar, mas você não consegue. Ninguém consegue mudar o coração. Por destino, por consequência da escolha errada, o ser humano perdeu a salvação, perdeu a vida eterna. O texto fala aqui que Deus chama o céu e a terra e faz uma proposta. Eu estou criando para você a vida, eu estou dando a oportunidade, eu estou criando essa nova oportunidade. Você tem que escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. 2 caminhos, 2 destinos, 2 futuros. 2 escolhas. Quero falar para você de escolha nessa noite, porque algumas pessoas têm escolhido errado. Algumas pessoas têm escolhido e têm sofrido coisas terríveis. Alguns casamentos têm ido à falência. Alguns relacionamentos têm dado errado. Alguns namoros de tantas promessas têm sido uma tragédia na vida de muitas pessoas. É muito importante escolher o certo. É muito importante fazer as opções. E Deus nos dá essa escolha. E para isso nós precisamos aproveitar o tempo que temos para fazermos a escolha certa naquilo que Deus oferece para nós. A escolha
dentro do tempo que nós temos, é muito importante e influenciará a nossa vida. Eu quero que você olhe para mim agora e você imagine que quem está pregando aqui nesta noite é o homem mais rico deste planeta. Imagine que eu sou o homem atual mais rico em termos financeiros. Não há ninguém neste mundo, em qualquer país, que tenha tanto dinheiro quanto eu. Bill Gates foi, em um tempo, não sei se ainda está no auge, mas é um dos, deva estar entre o segundo, terceiro, não sei aí, como o mais rico da Terra na nossa geração. Não sei bem a sua posição. Mas os seres humanos têm dado valores, têm aplaudido, têm diferenciado essas pessoas. Mas eu gostaria que você pensasse que eu sou o homem mais rico do planeta e eu gostaria de fazer aqui um acordo com vocês. Imagine que eu vou abrir agora uma conta bancária para todos vocês. Imagine comigo, eu estou abrindo uma conta para você no banco. Eu quero fazer um depósito e você tem a responsabilidade de gastar esse dinheiro. Esse depósito será feito todos os dias. Agora você tem que gastar em 24 horas esse valor. Você compra o que você quiser, você gaste no que você quiser, mas a responsabilidade dessa escolha é sua. Todos os dias eu quero depositar na sua conta R$ 86.400. É muito ou é pouco? É muito ou pouco? R$ 86.400 todos os dias na sua conta. Só tem um porém, você precisa consumir em 24 horas. E para aqueles que são consumidores, para aqueles empreendedores, aqueles que investem, um prato cheio, afinal de contas são mais de 2 milhões por mês, é muita pouca gente que ganha isso. Agora, você tem que usar no que você quiser, tá certo? E você pergunta, mas como? O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer para você é que a palavra de Deus me assegura que Deus, todos os dias, Ele abriu essa conta para mim e para você. Todos os dias Ele deposita na nossa conta o valor de mais de 86 mil segundos para a gente viver. São mais de 86.400 segundos por dia. Para que assim o ser humano escolha e aproveite a vida. Aproveite o tempo. Escolher o que você quer assistir, o que você quer fazer, o que você quer da sua vida, os seus sonhos. Todos os dias Deus oferece para mim mais de 86 mil segundos para viver. Sou eu que escolho e vou aonde eu quero, assisto o que eu quero. Quanto que vale o tempo? Quanto que vale o tempo para você? Você quer saber vale um ano? Vá perguntar a um aluno que passou o ano estudando e perdeu o ano escolar. Quanto que vale uma semana? Pergunta a um editor de uma revista semanal. Quanto que vale um dia? Quanto que vale uma hora? Eu acho que a melhor pessoa que pode responder quanto que vale uma hora é um casal de namorados apaixonados. Você sabe quanto que vale uma hora a mais? Você sabe que uma hora demora muito quando está chegando, dá 2 horas, mas não dá aquela hora que você está esperando. Quanto você faria, o que você faria para passar, por exemplo, 1 hora a mais com alguém que você ama? Você é capaz de cometer loucuras se tivesse a oportunidade para ter 1 hora, pelo menos, ao lado de alguém que você ama, seja filho, seja namorada, seja esposa? Quando eu tinha 19 anos, eu namorei na minha cidade a menina mais linda da cidade. Mas era a mais linda escolhida na cidade de Arapiraca, 250 mil habitantes. E ela era uma das meninas que puxava a banda marcial da cidade. Aniversário da cidade, eles escolhiam as 3 meninas mais lindas e colocavam ela na frente da banda mais famosa de Alagoas, e ela puxava a banda com aquelas roupas bonitas, marchando, e eu namorei essa menina. Essa menina era apaixonada por mim, eu muito mais por ela. Nós nos gostávamos demais, e até hoje eu não entendia por que ela namorava comigo, porque eu não tinha uma beleza assim, que o atraísse. Claro, na época eu tinha um pouco mais de cabelo, o cabelo era bonito, sabe? Sinto saudade de algumas coisas. Quando eu abri o cabelo no meio, fazia assim. Acho de tanto jogar para trás, foi embora, né? Então, não era lá dos irmãos, talvez o mais simpático em casa. E ela se encantou comigo. Depois ela falou comigo que eu tinha uma lábia de derrubar avião. E essa menina namorou. Só que teve um problema. O pai dela disse para mim o seguinte: esse é o candidato? Ela tinha 15 anos. Ele me chamou e falou o seguinte: vem cá, senta aqui. Um cara com um semblante de arrepiar. Colocou assim na voz algo diferente para mim deixar nervoso. E disse o seguinte: olha, amigo, só tem um porém, namorar a minha filha é um privilégio. Eu olhei para ele: grande coisa tu és, hein? Ele disse assim: você tem que namorar somente dia de sábado à noite, de 7 às 10. Se você for ver a minha filha na escola, terminado o namoro,
Porque aqui em casa quem manda sou eu. Mas sabe, quando a gente ama e a gente quer, isso é fácil. Eu não sei se você já namorou alguém, por exemplo, para tentar esquecer outra. Já, sim ou não? Eu não sei. Não diga, né, também, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é horrível, é muito ruim. O certo é que eu namorei essa menina e entrei num acordo. E de 15 em 15 dias eu havia, às vezes, de semana em semana, às vezes eu viajava no final de semana com os meus pais. E finalmente chegou o dia, 15 dias depois, eu fui namorar. Sabe que era um terror o namoro? Porque o meu sogro colocou um relógio do tamanho desse ventilador na parede. E o tal do relógio fazia um barulho e ele ficava a 20 metros na cadeira do papai assistindo o jornal. E quando faltava 15 para as 10, ele ficava: "Ô, Sueli, está na hora de liberar o almoço." E aquilo ficava na minha mente, eu não me concentrava. Para ficar ali sós, namorando, sabe? Aquela hora. E eu queria passar uma hora mais com ela, mas não tinha jeito. 15 para as 10 já tinha que me preparar para ir embora. Não um minuto a mais, de jeito nenhum. Nem na época de Natal. Nem no aniversário. Mas um dia eu estava com tanta vontade de ficar perto do meu grande amor, que eu disse assim: hoje eu vou criar uma estratégia. Hoje eu vou enganar o coroa. E eu fui. Quando eu cheguei, ele sentou na cadeira: "Boa noite." Sentei, meio tenso, meio nervoso. De repente esperei ele sair da cadeira. Ele de vez em quando ia ao banheiro, saía na geladeira, tomou um pouco de água. E aí ele saiu, foi ao banheiro. Então eu olhei para minha namorada e falei assim, eu digo: "Amor, vai pegar um pouco de água para mim, por favor, agora." E ela saiu. E de repente eu já estava tudo planejado. Quando os dois saíram, eu peguei um banco que estava do lado e coloquei assim na parede e atrasei 1 hora do relógio. Eu consegui tirar e atrasar 1 hora do relógio, mas eu desci muito tenso, suado, mas vale tudo por amor. A gente é capaz de fazer muita coisa por amor, tá certo? Existe até um grande perigo quando isso se torna doentio. Mas o certo é que a gente arrisca muitas vezes, porque 1 hora vale muito para o casal apaixonado, entende? 1 hora vale muito para estar do lado do filho, 1 hora vale muito para você ficar com a sua família. Pelo menos 1 hora a mais, mas o tempo está consumindo você. Então eu olhava e quando eu terminei, eu fiquei muito nervoso e a minha namorada chegou e o meu sogro chegou e sentou, claro, se eu tivesse casado com meu sogro, e sentou lá na cadeira e ficou assistindo o jornal e olhou o relógio, e olhava a televisão e olhava o relógio. E eu comecei a suar e a minha namorada olhou para mim e disse: "O que é que você tem, que você está suando?" E eu disse: "Estou emocionado. Eu estou com saudade de você." Ela disse: "Você está muito tenso. No espaço que eu fui buscar a água, o que aconteceu com você? Que suadeira é essa?" Eu digo: "Minha irmã, é 15 dias sem lhe dar um beijo, você quer o quê?" Mas era nervoso devido ao relógio. Não falei nada. Quando deu... E ele olhava lá, e de repente ele falou lá e disse: "Ô filha, o jornal está começando mais cedo, mais tarde. Está diferente a programação. Esse relógio está certo da parede?" Porque eu percebi que ele não tinha relógio, não estava usando relógio de pulso. E a minha namorada tinha dito assim: "Pai, eu troquei a pilha ontem." "Ah, então tudo bem, deve ter mudado o programa da televisão." Ele nunca soube o que foi que eu fiz. Quando eu falei para minha namorada isso, ela disse: "Você é louco, se meu pai sabe disso, ele mandava terminar ou não." Mas sabe quanto que vale 1 hora? 1 hora vale tudo. Vale você, não vale? Quanto que vale 1 minuto? Alguém aqui já perdeu um ônibus? Perdeu a viagem por causa de 1 minuto? Já pedi avião, já pedi ônibus, já pedi um monte aí. Alguém sabe quanto que vale 1 segundo? Só Deus pode explicar um dia, e você verá quantas vezes Deus livrou você de acidente. Por causa de 1 segundo você não morreu. Quantas vezes Deus libertou você e você não percebe. Nesta vida perigosa, nessas ruas perigosas de São Paulo, nessa violência deste mundo. O certo é que muitas vezes nós fomos libertos por 1 segundo. 1 segundo a mais você morreria naquele acidente trágico. Você bateria o seu carro, ou quem sabe pegaria o seu filho. Quanto que vale 1 milissegundo? Não tem valor? Você vai ver um atleta de Olimpíada que ficou em 2º lugar, que ralou a vida toda, um pouquinho mais de esforço teria batido o recorde. Vai passar o ano todinho pensando assim: por causa de 1 milissegundo, eu não subi o pódio em 1º lugar. E estou com essa medalha de 2º lugar, mas não me conformo, porque o ser humano tem uma sede de subir o pódio, tem uma sede de ser reconhecido. Há um espírito muitas vezes de ingratidão nos seres humanos, nós seres humanos. Mas a verdade é que a vida, ela está limitada entre o tempo que é tão curto para nós
E o texto da Bíblia, Deus está fazendo aqui uma proposta para mim, para você, dizendo assim: eu estou trazendo uma proposta, eu estou criando a oportunidade de você escolher. Você não tem essa escolha, você não tem esse sapato novo, você só tem esse, não tem como não usar. Se não comer, morre, se não beber desta água, morrerá. Portanto, Deus cria agora uma nova opção de escolha e me dá o direito de escolher. Ele faz uma proposta e Ele mesmo dá a opinião dele. Quando Ele diz no texto que lemos: eu dou a minha opinião, escolham a vida. E no versículo 20, a explicação do que é vida. Porque se eu perguntar para você o que é vida, um primo meu advogado, perguntei para ele: o que é vida para você? Para mim vida é família, para mim vida é trabalho, para mim vida é os amigos, para mim vida é curtir, mulher, praia, dinheiro no banco, dinheiro no bolso. Esse é o conceito de vida na nossa sociedade. E alguns vivem toda a vida nessa estrutura, sonhando em ser feliz, mas há um oco, um vazio dentro de cada ser humano. E nesta Semana Santa, Deus tem uma mensagem especial nas Escrituras Sagradas para todos nós. A palavra de Deus nos diz o que é vida. O versículo 20 continua dizendo assim: amando o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz, ouvindo sua voz. E na versão internacional diz: e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Amém? Para aqueles que fazem de Deus a sua vida, muda-se o conceito da existência, muda-se o conceito de vida. Há 3 coisas importantes aqui, para que eu possa escolher esta proposta divina. O que é vida? A vida no conceito bíblico é uma pessoa, Jesus Cristo, a encarnação de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que viveu uma vida perfeita e que morreu a morte cruel, da mais terrível, para poder assim alcançar os seres humanos e dar a oportunidade dele escolher agora uma nova opção de vida, e a vida eterna. Escolha uma vida para que vivas tu e a tua descendência, é o conselho de Deus em sua palavra. E aqui há 3 coisas importantes. O primeiro passo para se escolher a vida é amar. E na verdade amar a Deus não é fácil. Amar é muito difícil, é preciso ser construído. Nós amamos as coisas do mundo, nós amamos o pecado, nós amamos algo que oferece proteção para nós. Você quer um exemplo disso? O texto fala: ame ao Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz. Na verdade, o amor faz com que você seja feliz. E como eu falei aqui, eu não sei se você já namorou alguém, se relacionou com alguém e você não amava esta pessoa. Eu já tive a oportunidade de namorar uma garota cuja essa pessoa eu não consegui gostar, porque eu gostava de outra pessoa e não conseguia gostar de outra, a não ser daquela que terminou o namoro comigo. Eu gostava demais, mas essa menina não gostava de mim. Sabe, ela fazia de tudo para tentar esquecer o seu namorado. E para tentar esquecer, achou em mim engraçada. E tentou ser feliz comigo, mas não tinha nada de mim. O inverso já aconteceu. Já namorei assim também. E essa menina não gostava de nada. Tentava ser feliz, mas não conseguia. Até a voz, o sotaque era diferente. Tinha um tal de um S, quando ela falava, que saía, e que incomodava, né? A voz, o jeito de falar. Não queria que fosse assim. Mas também paguei com a mesma moeda. Essa menina amava um jovem. E naquela época eu era muito garoto. Ele tinha um Fiat 147. O tal do Fiat 147, que era sucesso na época. A única coisa que eu tinha era uma bicicleta. E não dava para competir com um jovem da minha idade com um carro 0 km da época. E essa menina era apaixonada por esse rapaz, mas esse rapaz a deixou. Namoraram muito tempo e ela, para tentar esquecer, queria encontrar alguém para tentar ser feliz, para esquecer o seu amor. E essa pessoa fui eu. Ah, como eu sofri. Numa época que eu estava apaixonado, minha primeira namorada tinha 14 anos de idade. Foi a minha primeira namorada. E ela tentava gostar de mim, mas não conseguia. Ela era irmã gêmea, tinha uma idêntica com a sua irmã. A única coisa que diferenciava uma da outra era um sinal que a minha não tinha. Porque às vezes se vestiam iguais as duas. E era linda as meninas. E eu namorava essa garota.
Mas um dia, eu indo à escola, eu estava passando feliz, apaixonado, com muito amor no meu coração. De repente, subi um morro da escola para contemplar a escola cuja ela estudava também. E de repente veio uma cena. Ela agarrada com seu ex-namorado, na porta do carro, no maior amasso, como a gente fala lá, nos beijos e abraços, com tanta felicidade. Aquilo eu não acreditava e eu fiquei pensando um pouco de esperança. Não deve ser ela, deve ser a irmã. E eu saí correndo para a casa da irmã, para ver se era a minha namorada. E quando eu cheguei, quem veio? Não era ela, era a irmã. E ela olhou para mim, me viu chorando e falou: o que foi? Eu digo: não, nada, não, depois eu te explico. Cadê sua irmã? Ela está na escola. Eu digo: agora esteja. E eu corri, decepcionado, parecia um pesadelo. Olhei por cima do muro, o rapaz era grande, forte, musculoso, eu magrinho, fraquinho, pobrinho. E eu olhava ali com a minha bicicletinha e ele com um carro, último modelo, Fiat 147. E eu olhava assim para ela, chorava. Eu fui para casa, numa época que eu estava ouvindo músicas românticas, fã número 1 de Fábio Júnior, olha que chique, curtindo as músicas de Fábio Júnior românticas. Não conhecia a igreja. E fui para casa, minha mãe me viu chegar chorando. E o que foi? Eu digo: não tem aula hoje, mãe. Estou chorando de saudade da aula. E a minha mãe sabia que não era verdade. E aí eu voltei. E aí a minha mãe: não, aconteceu alguma coisa? Eu digo: não, mãe, eu assim não estou bem hoje. Não teve aula também, eu também estou meio triste. E entrei no quarto de minha mãe, decepcionado, vontade de morrer. Peguei um gravador do meu pai e coloquei uma fita cassete. Que música tocou? Não vou cantar aqui não, mas lembra daquela música: quando gira o mundo, se alguém chega ao fundo do ser humano, há uma alma solta, sei o que lá mais lá, tudo pode acontecer, né? Música de Fábio Júnior. E quanto mais passava a música, é que o malandro chorava, né? Desesperado na cama da minha mãe, fechei a porta e deu vontade de morrer. Já sentiu vontade de morrer por alguém? Você já sentiu vontade de apaixonado por alguém? Eu não sei, mas eu já senti. Minha mãe batia o quarto desesperada: filho, o que está acontecendo? E eu aumentava a música de Fábio Júnior, é que eu chorava de saudade. E às vezes colocava músicas internacionais, sem nem entender o que estava falando ali. Mas para mim estava um céu. E a minha mãe dizia, e eu falava bem assim: a morte é melhor, melhor. Clamando na cama que a morte era melhor. E a minha mãe, com muito medo, abriu a porta. E ali me viu chorando em cima da cama. Me abraçou e foi me aconselhar. O que foi, filho? Eu abri o coração para ela. Eu digo: mãe, essa menina me prometeu tudo na vida. Eu não sou feliz sem ela, a vida não faz mais sentido sem ela. Quero morrer, não quero mais estudar. Eu amo essa garota e ela me abandonou, ela está me traindo. Está agarrada com um homem com um carro 0 km, Fiat 147. E ela me deixou. Mas como é ruim quando a gente ama e tenta amar alguém que não corresponde a gente, não é verdade? Mas eu preciso entender algo nesta noite. Deus clama ao ser humano para amá-lo. Amar a Jesus, amar a sua palavra. Amar a palavra de Deus. Amar o seu grande sacrifício. Amar o Filho de Deus que morreu por você. Mas há um segundo passo importante. Ninguém ama sem conhecer. Ninguém conhece sem conviver. E ninguém se convive sem se perdoar. Isso funciona num casamento, num relacionamento, e isso funciona com os filhos também. O segundo passo, depois do amor, vem o ouvir. Porque você sabe que é espontâneo e natural você ouvir e agradar a pessoa a quem você ama. A coisa mais simples que existe é um filho que ama o pai, fazer o pai feliz, sentir orgulhoso. Então é mais fácil a gente ouvir com a quem a gente ama. E o texto diz assim: dando ouvidos à sua voz. Sabe, os seres humanos têm escolhido errado, justamente por causa das grandes opções que o mundo oferece, das luzes do palco desta vida. E temos dificuldade de ouvir Deus falando ao nosso coração, nos convidando para ouvir a sua palavra. Eu tenho um exemplo para fazer para você essa noite. Eu queria saber no auditório, eu não combinei, mas tivemos que fazer uma alteração na programação de hoje. Mas eu gostaria de perguntar se alguém no auditório tem aí uma moeda. Uma moeda, não importa o valor, mas se você tiver de R$1 seria legal. E vou explicar por quê. Se alguém tem uma moeda no auditório, temos ali, mas temos mais uma mais perto aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui está mais fácil. Obrigado, irmão. Tá ok, irmão? É que eu estou colecionando moeda de R$1. Então você me deu uma moeda de R$1. Te devolvo já.
esse exemplo te ensinará uma lição importante. No centro de São Paulo, 2 jovens caminhavam em pleno movimento de um dia de trabalho. Aquele homem, ele era um naturalista. Eu li o livro dele. E ele conta a experiência dele quando ele estava fazendo uma especialização. Ele era biólogo e estava se especializando, estudando o som dos grilos, os insetos, né, o som dos grilos. E ele descobriu na sua pesquisa que existem muitos e muitos tipos de grilos diferentes com seus respectivos sons. O cri-cri do grilo não é um som único, tem tipos diferentes, com sons diferentes, com timbre diferente, e uníssono é apenas uma nota só. Então ele passava 8 horas estudando o som dos grilos. Era uma especialização que ele precisava fazer e ele queria entender um pouco. Então aquele homem investiu durante um ano ou 2 anos estudando o som dos tipos dos grilos. E ele descobriu algo interessante. Ele ficou em conexão com isso, estudando, e ele estava conectado tanto com os grilos, que era fácil ele identificar no meio do barulho o som dos grilos. E ele estava andando no centro de São Paulo, de repente com um amigo dele, ele contando na experiência, e de repente naquele barulho do centro da cidade, ele ouviu um som de um grilo, em pleno horário de trabalho. Muitas pessoas indo e vindo. E ele, ao ouvir o som do grilo, ele parou, e o amigo que estava do lado falou: calma, eu estou ouvindo um som de um grilo tipo tal. Aí o colega do lado falou: você está louco? Eu sei que você tem que terminar o seu mestrado, eu sei que você passa muito tempo ouvindo isso aí, eu acho que no seu subconsciente isso está cantando lá. Não é possível você ouvir um som no barulho desse? É impossível. Ele falou: não, é uma questão de costume. Ele disse: como assim? Ele disse: é uma questão de sintonia, é uma questão de hábito. Como assim? Então ele pegou uma moeda, como essa aqui, claro, na época não era o real. Ele pegou uma moeda e falou: o que é isso aqui? E o colega: estou vendo que isso é uma moeda. Você está vendo essas pessoas correndo de um lado para o outro? Ele disse: sim. Então ele pegou a moeda e disse: veja só o que vai acontecer com essas pessoas. E ele jogou a moeda ao alto. Todos vocês ouviram o barulho da moeda. Quando esse som, você pode pegar para mim, por favor? Quando ele ouviu esse som da moeda caindo, as pessoas que estavam passando ali, uma grande quantidade, todo mundo olhou e virou para trás. Todo mundo olhou a moeda ao mesmo tempo, de uma só vez. Todo mundo se concentrou na moeda. E ele conseguiu pegar a moeda, disse: é minha. E continuaram. E você está vendo que é uma questão de sintonia? Você sabia que o cri-cri do grilo incomoda mais do que o som de uma moeda? Sim, é verdade. E você sabe por que você não conseguiu ouvir o som de uma moeda, do som do grilo cantando, e eu consegui ouvir? E você sabe por que no barulho de São Paulo essas pessoas conseguiram ouvir o som da moeda? E ele disse: não. Porque essas pessoas pensam no dinheiro, as pessoas estão conectadas com o dinheiro, as pessoas amam demais esse dinheiro. O dinheiro é importante, mas as pessoas amam e vivem, e sonham, e planejam, e buscam a felicidade no vil metal, que é importante, tá certo? Mas eles estão tão conectados que eles conseguiram ouvir o som de uma moeda caindo. O fato de eu conseguir ouvir o som do grilo significa sintonia com ele. E mesmo no barulho não impediu que os meus ouvidos pudessem ouvi-lo. E a palavra de Deus me fala que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas nós temos muitas vezes dificuldade. Muitas vezes temos dificuldade porque os valores mudaram, os princípios mudaram, as escolhas mudaram. As escolhas do mundo são tantas. E muitas vezes nós sofremos porque fazemos as escolhas erradas. E para terminar essa mensagem, o texto diz assim: escolham a vida, não escolham a morte, porque a vida, na palavra de Deus, tem um significado importante. No livro de Salmos 73, Deus manda uma mensagem escrita por um homem que era maestro do coral de Davi, chamado Asaf, e quase que ele se desviava dos caminhos de Deus, quando ele comparou a grande prosperidade dos ímpios e a dificuldade dos. E no final do capítulo ele encontra o segredo. E ele diz que a vida do ser humano que não busca Deus, que não escolhe as coisas de Deus, é comparado a um sonho noturno, um sonho que parece real, ou seja, um bom sonho. Alguém aqui já teve um sonho gostoso? Alguém aqui já sonhou, por exemplo, um sonho maravilhoso? Ou muitas vezes algum pesadelo temos também, mas
Por exemplo, alguém aqui no auditório já sonhou voando? Alguém já sonhou voando aqui alguma vez? Levante a mão, olha quantas pessoas voaram no sonho. É só no sonho, tá? Eu também já sonhei voando, mas não era real, parecia verdade. Eu sonhei uma vez que eu era o homem mais rico aqui da minha cidade. Um homem milionário. E quando eu me acordei, eu tinha no banco R$60 somente, todo o que eu tinha. Não era verdade, era mentira. Então, a vida do ímpio, como a Bíblia assim fala, ela é comparada a um sonho. Parece real, verdade, mas às vezes a gente busca tanto as coisas deste mundo e nós somos sufocados e nós perdemos muito. E para concluir, o versículo fala 3 coisas: ame ao Senhor, ouça a sua voz e apegue-se firmemente a Ele, pois Deus é a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso se apegar firmemente a Deus. E quando as coisas acontecem, e quando a tragédia chega, e quando nós choramos e perdemos, e quando as coisas começam a dar errado, e quando a doença começa a chegar, e quando a morte nos ameaça, a palavra de Deus diz que nós devemos nos unir a Deus firmemente. Aconteça o que acontecer, nós precisamos envolver a nossa família nas coisas de Deus. Durante esta semana, nós estaremos aqui todas as noites, com palestras, com momentos que nós vamos, com certeza, cantar, chorar e chorar muito. Certo que também nós vamos sorrir, vamos nos abraçar, refletir um pouco na vida e nos ensinamentos deste herói, deste grande herói que mudou a história, deste grande herói que transformou a história e criou uma nova oportunidade de escolha, e criou uma nova roupa para que eu pudesse escolher, e é a melhor roupa que existe, é a melhor e a mais perfeita. O nosso Deus Todo-Poderoso nos ama. Ele prometeu mudar o nosso coração. Vocês ouviram aqui na frente um lindo coral de crianças cantando. Vocês sabem que criança tem muitos heróis. Todos nós já tivemos o nosso herói na vida. Quem não já teve? Não é? Alguns aqui lembram, por exemplo, do homem de 6 milhões de dólares. Quem é que lembra? Quem é da minha época? Eu sei que eu não sou tão velho assim, mas quem é da minha época vai lembrar de um seriado que passava na Globo, cujo nome era O Homem de 6 milhões de dólares. Um astronauta em Austin, que foi transformado, um homem semi-morto transformado, um homem biônico, e tinha um zoom nos olhos, uma tecnologia tremenda, uma velocidade grande, um homem que saltava, pulava prédios. Era um homem diferente, especial. Eu saía da escola louco para assistir esse filme. Tudo que eu queria era assistir esse filme. Mas eu também gostava muito de outros grandes heróis, né? Há pouco tempo atrás conheci uma criança que era apaixonada pelo Homem-Aranha. E ele gostava tanto do Homem-Aranha que ele pediu ao pai um boneco do Homem-Aranha. E ele andava com o Homem-Aranha aqui no braço. E na hora da oração, da refeição, ele sempre incluía a comida e o Homem-Aranha na oração. Ele sempre pedia a Deus para Deus abençoar o alimento, o papai, a mamãe e o Homem-Aranha no final, né? Então são heróis que nós criamos, são heróis, todos nós temos o nosso herói, é uma necessidade que nós temos de adorar alguém, né? E o pai, ele é uma figura no lar cujo filho o tem como herói. E eu também já tive os meus heróis, meu pai foi um grande herói para mim. E eu sei que os pais que estão aqui, que viram as crianças cantando e verão agora, nesta noite, pela última vez essa noite, terão a oportunidade de ouvi-los mais uma vez cantar uma das músicas mais lindas. Uma música que fala da esperança de um novo coração, de uma nova vida. Essas crianças usarão o talento da voz para louvar a Deus. O certo é que são tantas crianças que estarão aqui. Eu queria convidar as crianças a virem aqui ao auditório para que eles possam aqui no púlpito, mais uma vez, louvar a Deus. Eu vou ficar um pouco à frente aqui, tá certo? Onde está a moeda que eu peguei? Eu coloquei no bolso, eu te dei. Devolveu para mim, eu guardei, foi... Isso é estratégia, tá? Daqui a pouco eu te devolvo, garoto. Então, nós vamos mais uma vez ouvir as crianças cantar. E logo após, eu gostaria de orar, de falar com Deus, junto com todos. Parabéns, pais. Parabéns a todos os pais que estão presentes aqui nessa noite. Enquanto eles estão cantando, eu gostaria que os pais pudessem nesta noite se colocar em pé. Os pais, as mães, os pais, ficarem em pé. Toda a igreja. Para junto contemplarmos. A princípio agora, você pode ficar sentado, porque as crianças aqui na frente são pequenas, não é? E talvez lá atrás não dê para perceber o seu filho aqui na frente.
Vamos ouvir mais uma vez o lindo coral da Igreja Adventista cantando na voz das crianças, olhando para os pais, cantando para os pais, e que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.